Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ana aqui do canal Literariana e hoje eu vim conversar com vocês sobre um livro que fez parte da leitura do mês de um clube de leituras que eu entrei recentemente. Tem 3 meses, na verdade, que eu faço parte. E foi um livro inesperado, digamos assim, porque não é um estilo que eu gosto muito, mas ele mexeu comigo. Eu acho muito interessante e válido a gente conversar um pouquinho sobre ele, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Ele está super bem falado nas book redes no geral. Então, vamos nessa pra gente bater um papinho hoje sobre este livro. Sempre lembrando vocês de se inscreverem no canal e também de deixarem seu like no vídeo para que vocês fiquem por dentro de todas as novidades que eu trago aqui para vocês. Bom, e como vocês podem ver, o livro em questão é o 3, da Valérie Perrin. Ela é uma autora francesa, na verdade eu não sei nem se o nome dela deve se pronunciar de uma maneira diferente, com outro sotaque, Valérie Perrin, enfim. E ela está, na verdade, bem alta, porque ela ficou muito famosa com um outro livro dela, que tem até aqui na capa desse, autora de Água Fresca para Flores. É um livro que está super bem comentado também, e que quando houve o lançamento, na verdade, de 3, as pessoas foram bem fiéis, assim, de já partirem em busca dele, comprar, adquirir, para poder estar lendo de tanto que gostaram desse outro livro dela. Eu li também a sinopse dele e eu achei muito interessante, diferente, e já deixei salvo para leituras futuras. Mas o que eu queria falar só de antemão, assim, da autora, é que eu percebo pela escrita dela, né, e pelo estilo dos livros, dos 2 livros publicados que ela possui, é que ela é uma autora que ela gosta de trazer um pouco de complexidade para os livros que ela escreve. Ela aborda questões corriqueiras, né, da vida, do dia a dia, e só que de uma maneira aprofundada e, de certa forma, eu diria, dramática, porque ela mostra de fato a realidade, né? Então, a gente tem nos livros dela, eu na verdade li um só, eu vi por cima, né, alguns comentários a respeito do outro livro dela, e ela tem isso, o estilo dela de escrita é trazendo essa intensidade do que é a relação humana no dia a dia, né? Ela fala sobre essas questões de amizade, relações familiares, relações que às vezes, né, muitas das vezes são conturbadas, e qual é a complexidade por trás desses relacionamentos. Então eu achei bem interessante porque é diferente. Né? É uma escrita contemporânea, né? E que traz a verdade do que é o dia a dia do ser humano, num geral, né? Bom, e o livro, como vocês podem perceber, ele, pelo título, ele já dá bastante a entender o que ele vai trazer na sua história. O título 3, ele se refere a 3 amigos, que inclusive estão aqui na capa, né? Uma representação deles, que é a Nina, o Etienne e o Adrien. São 3 amigos que vão se conhecer muito novos na escola. E aí nós vamos passando os anos vendo o desenrolar dessa amizade deles. Então é interessante a gente falar que o livro, ele se passa em diversos momentos. Nós temos a história indo e voltando de acordo com os capítulos. A gente vai lá para a década de 70, 80, daqui a pouco nós estamos nos anos 2000, daqui a pouco nós estamos na década de 90, daqui a pouco nós estamos na época de 2010. Então ele vai fazendo essa alternância de épocas para mostrar o que de fato aconteceu na amizade deles, desde lá de quando eles se conheceram até os dias atuais, como isso foi se desenrolando, né? E eu achei, assim, a forma da escrita sensacional, porque ele nos mostra como a vida adulta, ela complica as relações de amizade, né? Porque... E é aí que tá o legal do livro. Ele traz a realidade, a verdade, assim, nua e crua do que é a vida adulta, né? Onde nós temos amizades que às vezes duram há 10 anos, e quando a pessoa começa com a idade dela, que ela trabalha, ela estuda, ela faz faculdade, ela tem N compromissos ao longo do dia, ela vai naturalmente, sem perceber muitas vezes, perdendo o contato com esses amigos de anos e anos. E não porque ela não quer, ou porque não é mais amigo, ou porque não gosta, mas sim porque não tem tempo, né? A vida e esse sistema que gira na sociedade, ele às vezes impede que as pessoas mantenham as suas relações de proximidade, né, com amigos. Então, a Valérie, ela vai trazer muito isso no livro dela, mostrando o que é de fato uma relação de amizade nos dias atuais, na complexidade dessa sociedade contemporânea. E eu achei isso muito interessante, né? A história, ela vai trazer como que cada um escolheu o seu caminho, a sua profissão, como que a história de cada um, tanto no meio familiar, quanto no meio profissional, quanto no meio de estudos, como tudo isso foi desenvolvendo e de que forma isso impactou na amizade deles.
Então o livro é basicamente sobre isso, sobre amizade, né? E dentro embutido nessa questão da amizade, vai trazer as demais relações mediante os outros setores da vida desses 3 personagens que são os principais. Então, eu achei o livro, assim, de uma extrema sensibilidade para abordar essa temática. Eu achei, assim, sensacional a forma como a autora, ela visa mostrar uma verdade nua e crua. Foi exatamente isso que eu coloquei lá no meu post que eu fiz no Instagram sobre o livro. Eu falei isso. Nós não temos aqui aquela amizade onde os amigos fazem de conta que tá tudo bem, ou eles... Sabe aquele vídeo da Rita Lee que ela fala, ele é tão galera, ela é tão do bem. Então, é isso. O livro, ele mostra que a sociedade e que a vida adulta não é galera e nem do bem. Ela é cheia de impeditivos que muitas vezes dificultam as relações humanas, né? E é muito louco de pensar isso. Então, eu gostei muito do livro. Foi uma leitura, assim... Porque juntamente com toda essa temática, né, da amizade, que é o principal no livro, ele traz alguns mistérios também que vão se desenrolando ao longo da trama. E isso torna a leitura bem atrativa, porque você fica curioso pra saber o que vai acontecer. Ainda mais porque fica tendo essa alternância de época, né, por capítulo. Então, muitas vezes você termina um capítulo numa época e inicia em outra. E aí você fica tentando saber o que tá acontecendo naquela outra, e você quer acabar logo aquele capítulo pra voltar ir pro próximo, que você vai voltar pra época anterior. Então, ele tem muito isso, é uma leitura que te prende bastante, e é um livro de quase 500 páginas que você não sente passar. Você lê de uma maneira, né, assim, fácil, é uma escrita fácil, e que você lê e quando você vai ver, já acabou. Então, o livro, ele tem 2 plots, assim, que... Um eu já tinha percebido desde o começo, confesso, mas o outro, ele de fato pega a maioria das pessoas, eu creio, bem de surpresa. Várias teorias são criadas ao longo da história e poucos acertam. Então, assim, é muito interessante, é um livro muito interessante. Quando eu disse lá no começo do vídeo que me pegou de surpresa, é porque eu não estava muito numa fase, assim, de ler livros de drama e com essa complexidade de relações e tudo mais. Eu achei que eu não fosse gostar e que eu fosse demorar pra ler, mas não. É uma escrita, assim, tão boa e fluida que mesmo se você não tiver muito na vibe de ler livros nesse estilo, você vai conseguir ler facilmente. E é isso, eu quis trazer ele pra vocês, porque eu sei que esse livro tá sendo super bem comentado e tá super em alta, e como eu acabei de ler, eu tava com os detalhes dele, assim, bem frescos na minha mente, eu quis fazer esse vídeo e trazer pra vocês. Deixem nos comentários se vocês já conheciam, se vocês já leram, se vocês leram um outro livro da autora que é bem famoso. E é isso, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu já irei baixar os próximos, na verdade o próximo dela, porque eu fiquei bem curiosa com a premissa dele pra ler. Tá bom, gente? É isso. Um beijo a todos e até o próximo vídeo.